Efésios capítulo 4, a partir do verso 1, de 1 a 3. Diz a palavra do Senhor: como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Vamos terminar até o 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós vamos agora, Senhor, meditar na palavra do Senhor e queremos pedir a Ti, em nome de Jesus, que ministre em nossos corações. Queremos aprender com o Senhor nesta manhã. Abra nosso entendimento e que o Teu Santo Espírito possa falar com poder e autoridade em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Paulo nos convida nessa passagem a vivermos de maneira digna da vocação, do chamado ao qual nós fomos chamados. O que significaria viver de forma digna, viver de forma honrosa, viver de forma a glorificar a Cristo Jesus? Ele quer que nós possamos aprender a viver dessa forma. A maior prova de que nós estamos de fato vivendo desse jeito é se de fato os nossos relacionamentos estão em harmonia. Se aquilo que nós estamos lidando, ou a forma como estamos lidando um com o outro, representa a maturidade de um caminhar com Jesus. Como é que você sabe que uma pessoa é madura, está pronta para a vida? Pensando secularmente, como é que você sabe que o seu filho está pronto, maduro para a vida? Pais de plantão. Nunca sei, pastor, nunca sei. Eu acho que nunca é tão pronto. Bom, em última instância, eu penso que você sabe que ele está maduro quando ele assume suas responsabilidades. Correto? Quando ele está disponível para assumir e bancar a si mesmo. Eu cometo um erro, eu mesmo sou responsável e vou trabalhar para resolver essas questões. Como é que você sabe que o indivíduo é maduro? Ele lida bem com a sua vida e responsavelmente. Maturidade cristã também tem a ver com isso. Tem a ver com a forma como aprendemos a depender de Deus para a solução dos conflitos. Então, sim, eu sei que eu estou em comunhão com Deus, estou amadurecendo na fé. Por quê? Porque os meus relacionamentos são controlados pelo Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que tem conduzido a forma como eu discordo e como eu trato as pessoas que discordaram de mim. Resolução de conflitos é fundamental para uma pessoa madura na fé. Já pararam para pensar quantos conflitos nós desenvolvemos ao longo de uma vida? Nós temos aqui o irmão Jovaé. Eu já testemunhei conflitos no qual ele se envolveu, mas eu tenho certeza que o número de conflitos que ele já enfrentou na vida, desde que era um menino até agora, é muito maior do que os que eu conheço. Nós sabemos que ele é um homem maduro na fé, por quê? Pela forma como ele resolve esses conflitos. Pela forma como Deus tem ensinado ele a resolver esses conflitos. E isso não tem a respeito de idade.
pessoa pode ser até muito idosa, mas não tem nenhuma habilidade para resolver os conflitos da sua vida. Estamos cansados de ver pessoas que estão já há anos sem falar com parentes, primos, pais, sobrinhos, irmãos. Por que você não conversa mais com o seu parente? Porque nós tivemos um conflito há 5 anos atrás. Depois desse dia, nunca mais nós nos falamos. Isso reflete o quê? Falta de maturidade cristã. Habilidade para resolver as coisas. E isso, irmãos, todos nós precisamos desenvolver. Por quê? Porque faz parte da vida neste mundo. Quem aqui vai passar pela vida sem desenvolver conflito nenhum? Me diga. Ninguém. Todos nós teremos conflitos. Não é só quando, mas vai acontecer. Talvez hoje. E o que você precisará fazer? Depender da habilidade do Espírito para ajudar você a resolver conflitos. Há nesse texto pelo menos quatro fatores fundamentais na solução de conflitos. Talvez seja por falta de alguns desses, ou de todos esses, que você não consegue resolver conflitos na sua vida. Então nós precisamos olhar para esses 4 fatores fundamentais, que são necessários para não só resolvermos conflitos, mas também para manter-nos num bom relacionamento com as pessoas que nos cercam. O primeiro desses fatores, ou o primeiro fator, está no versículo 2, lá no começo do verso. Ele diz, com toda, qual é a palavra que vem depois? Humildade. Você sabe o que é humildade? Como você definiria humildade? Pastor, humildade é o oposto do orgulho. Ótimo, é verdade. O orgulho é aquilo que faz você se exaltar, se engrandecer, se achar melhor que outros. Logicamente, humildade é reconhecer que somos inferiores ou menores, que não somos superiores a ninguém. E que também somos pecadores e necessitados da graça de Deus constantemente. Uma pessoa humilde é alguém que não se enxerga acima, que não supervaloriza suas opiniões acima dos demais. Aquilo que eu acho é sempre o correto, ou é sempre o certo, ou é sempre o melhor. Porque isso não é verdade. A humildade é fundamental para a solução de conflitos, porque sempre que haverá ou que há um conflito, há problemas com humildade. Não há como não acontecer isso. Ou em ambos as pessoas, ou em uma delas, ou na outra. Mas a humildade foi algo negligenciado na solução ou no conflito. Será que esse não é o ponto que está pegando na sua vida também? Puxa vida, eu gosto de apontar o dedo. Eu gosto de colocar o dedo na ferida das pessoas e acusá-las. E faço isso sem amor. Ou eu gosto de ver o problema dos outros e tenho extrema dificuldade de ver o meu problema. Os outros são sempre piores, sempre com mais problemas que eu. Todas essas questões são questões que nos atrapalham na solução de conflitos. O orgulhoso é aquele que diz, estou certo, você é o problema. Já parou para pensar quantas vezes nós já achamos isso? Eu tenho razão, você está errado. Isso não contribui para resolver conflitos, só atrapalha. O orgulhoso é aquele que, na verdade, não para pensar em como está contribuindo para o problema. Quantas vezes você ouve uma pessoa te falar algo que você não gosta de ouvir e você simplesmente para e fecha o coração e diz, não.
estou certo, estou certo, estou certo. Como nós contribuímos para o problema que aconteceu? Como nós contribuímos para aquele conflito que se iniciou? Ou você pode ter contribuído ativamente, fazendo algo que irritou alguém, ou que prejudicou alguém, ou passivamente, eu não fiz o que deveria ter sido feito para ajudar a solucionar o conflito. Estava lá, vi o conflito se instalando, fui presente ali naquela reunião, naquela situação, naquela briga familiar, mas eu não ajudei a apaziguar as coisas, eu piorei. Humildade é um pilar fundamental. Então, antes de apontar o dedo para alguém, ou para acusar alguém, faça uma autoavaliação. Olhe para dentro de si mesmo. Será que você não está mais cheio de orgulho do que de humildade? Há um segundo ponto interessante aqui, que é o versículo 2, ainda logo em seguida. Ele diz, humildade e o quê? Mansidão. Como você entende a palavra mansidão? Jesus diz que ele é manso e humilde de coração. É o que deveríamos ser, mansos e humildes de coração. O que é mansidão? Essa palavra a gente conhece, mas muitas vezes tem dificuldade de definir. O que é uma pessoa mansa? Calma, pacato. O Jonatas falou ali, não se ira com facilidade. O que você falou? Ele é dócil, não ataca, não é violento. Não entra em atrito. A melhor definição é força sob controle. O que é manso? Manso é alguém que pode morder, mas não morde. Pode bater, mas não bate. Pode gritar, mas não grita. Pode esbravejar, mas não esbraveja. Isso é uma pessoa mansa. A palavra-chave da mansidão é controle próprio, domínio próprio. O manso é uma pessoa que aprendeu a segurar os seus impulsos. E eis aqui a razão porque temos tantos conflitos também. Porque somos praticamente descontrolados, né? Eu viro animal quando alguém pisa no meu calo. Eu não consigo me segurar, eu não consigo não reagir. Portanto, nós temos que pensar na mansidão como uma escolha consciente de não reagir com dureza, mesmo tendo razão. Escolha consciente de assegurar o ímpeto, mesmo estando certo. Não, agora eu vou com os 2 pés nessa pessoa, porque eu estou certo e ela está errada. Isso não é mansidão, isso é o oposto de mansidão. Isso é agressividade. Nós pioramos conflitos quando agimos dessa forma. Precisamos aprender com Deus a sermos como Jesus, manso de coração. Ou seja, ele podia fazer de tudo, ele é o Senhor dos senhores. Ele estava certo em tudo o que fazia, mas você não vê Jesus gritando com as pessoas, humilhando pessoas, e inferiorizando pessoas, e nem castigando com fogo do céu as pessoas que o contrariavam. Ou seja, não havia ninguém mais manso do que Jesus. No conflito, na briga, na discussão, a mansidão permite que você diga a verdade sem esmagar a pessoa. Já viu aquela que, se eu estou certo, eu falo mesmo, e tem que ouvir porque está errado. Isso não é mansidão, esse é o oposto.
Agir com mansidão significa que eu sei conversar com as pessoas que estão erradas. Sei mostrar o erro sem insulto, sem gritaria, sem, de alguma forma, desmoralizar ou inferiorizar essa pessoa. Abra a Bíblia comigo no texto de Provérbios, capítulo 15, verso 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta o quê? A ira. Vamos imaginar que você esteja 100% certo na discussão. Nós temos uma discussão, discordamos em algum ponto, você acha que o A é o melhor, eu acho que o B é melhor, eu estou errado, você está certo. Mas se você fala comigo com rispidez, com agressividade, o que vai despertar em mim? Ira, raiva. E isso vai ajudar no conflito? Não. Vai ajudar nessa discussão? Não. Só vai potencializar ainda mais o problema. Por quê? Porque agora você foi ríspido comigo, eu serei grosso contigo, e você vai responder na mesma grossura e altura, e as coisas vão escalonando, 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 e os dois serão feridos e machucados e irão para casa arruinados, porque aquela conversa não deu nada certo, só contribuiu para o mal. Então, qual é o conselho de Provérbios? Fala com calma, seja tranquilo, manso na hora de falar, e isso vai trazer bênção no conflito. Você está certo, seu argumento é o melhor, mas coloque-o com sabedoria, para não despertar a ira do seu irmão. Não, mas se eu estou certo, a pessoa tem que se reconhecer. Tudo bem, eu concordo que ela tem que reconhecer que está errado, mas a forma que você faz também é errado. E aí não vai melhorar absolutamente nada. Pergunto, você reage com mansidão todas as vezes em que há um conflito? Você tem buscado auxílio do Espírito Santo para segurar os seus ímpetos e dizer, não, Senhor, eu não vou permitir ficar irado por causa dessa situação. Alguma dúvida? Então nós temos duas ferramentas fundamentais aqui. A primeira, lá no texto de Efésios 4, verso 2, humildade. Segundo, mansidão. Então você tem que resolver um conflito hoje. Tem que se revestir das duas características. Hoje eu vou sentar com o Anderson, vou descascar o abacaxi. Isso tem que estar já no coração, sendo treinado já. Primeira coisa, Senhor, tira de mim o orgulho, faz o meu coração humilde, e durante a conversa, me revista de mansidão. Se eu for para lá, não vai dar boa coisa. Então já começa aqui. O terceiro, versículo 2, mais adiante, ele diz, com toda humildade, mansidão, e ele diz, com paciência. Algumas Bíblias dizem longanimidade. O que seria longanimidade ou paciência? É algo que dá fôlego de esperança para a solução de conflito. É a capacidade de suportar provocações e demoras sem explodir ou resistir da pessoa. Não importa o que o outro diga, não importa o quanto ele me provoque, não importa o quanto ele cutuque com uma vara curta, eu não vou explodir, porque meu coração está cheio de paciência. Entenderam como que a paciência é fundamental na solução de conflitos? Muitos conflitos se tornam insolúveis, ou seja, sem solução,
porque perdemos a paciência com o tempo que o outro leva para mudar ou entender. Pastor, eu até tinha paciência, mas a pessoa não muda. Aí não teve jeito, eu acabei perdendo a paciência, porque cansei de ser maltratado, cansei de ser insultado, cansei disso ou daquilo. Quando você perde a paciência, você está fazendo uma declaração espiritual. A declaração é: Deus não está mais no controle da minha vida, sou eu que estou. E quando isso acontece, o problema não é resolvido, só vai piorar. Lembra de Gálatas 5, 22 e 23? O que é um dos frutos do Espírito, ou do fruto do Espírito para nós? Amor, lembram? Amor, paz, alegria, paciência. Então, como é que eu sei que eu estou sob o controle do Espírito Santo na hora do conflito? A paciência está presente na minha vida. Lembre-se de quanto tempo Deus teve e tem tido paciência com você. Já imaginou se Ele perdesse a paciência em algum momento com a sua vida? Com as suas teimosias, com as nossas transgressões, com a forma como prometemos e não cumprimos, com a não mudança. Eu nunca vi ainda, até hoje, nenhum fogo descer do céu na cabeça de nenhum pecador. Isso mostra que o nosso Deus é o quê? Paciente. E eu já mereci labaredas e labaredas de fogo, e não caiu nenhuma ainda. Então Deus tem sido misericordioso e paciente comigo, e muito, muito além do que eu poderia imaginar. Então, não faça isso com outros. Fazer o quê? Ser impaciente. Você tem recebido do Senhor? Dê. Quando tiver difícil, medita nisso. Espera aí, a pessoa está me provocando, está me insultando, está falando. Como é que eu devo reagir? Senhor, eu vou reagir do mesmo jeito que o Senhor reage quando eu estou pecando contra Ti. Quando eu estou te insultando. Quando eu estou te ferindo com minhas palavras e ações. Fogo não cai do céu. Então, Senhor, me ensina a agir da mesma forma. Pergunta: é assim que você tem feito durante os conflitos da sua vida? Humildade, mansidão e paciência? Lembra do que eu falei? São 4 bases. Sem as 4, conflito se instala, não tem como evitar. Portanto, se você não tem paciência, ore ao Senhor, porque sem paciência você nunca vai conseguir resolver conflitos e nunca vai evitar conflitos na sua vida. E o pior é que às vezes tem gente que se orgulha de não ser paciente, já cometendo 2 pecados ao mesmo tempo. Quer dizer, é uma prática, é uma máquina de guerra em andamento. Por quê? Porque é orgulhosa e impaciente, e ainda se orgulha disso. Ah, comigo é assim mesmo, mexeu, levou. Olha lá, eu sou pavio curto mesmo, sou ferro e fogo. Com essas palavras, a única coisa que você está declarando é que você não amadureceu na fé e não aprendeu com Jesus a ser crente. Porque não foi Ele que ensinou: se alguém te bater na face direita, faz o que com a outra? Né? Dá um tapa de volta? Não, ofereça a outra. Como é que você vai oferecer a outra sem isso? Humildade, mansidão e paciência. Não vai. Na hora que a pessoa já mirar na face, você já está com a outra preparada do outro lado. Não, comigo é assim. Comigo é assim. Última característica que ele menciona no verso, capítulo 2, no finalzinho. Ele fala, voltando lá para a gente ler, Fanny. Além da mansidão, além da humildade, além
da paciência, ele fala, suportando uns aos outros com amor. O que significa suportar uns aos outros? Suportar é dar sustento, apoiar, aguentar o peso. É aceitar as diferenças, aceitar as manias do outro, que não são necessariamente pecado. Às vezes é irritante, mas não é pecado. Às vezes se incomoda, mas não é pecado. Suportar um ao outro significa aprender que eu tenho que aguentar as coisas que me incomodam na outra pessoa. Isso é dar suporte, isso é suportar. Como? Ele diz, suportar, dar suporte, dar sustento, aguentar o peso em amor. Não é porque Deus em Cristo manda, mas é porque eu amo. Por isso que eu preciso fazer isso. Eu acho engraçado que nós sabemos suportar em amor, mas nós só escolhemos a quem. Eu vejo muitas mamães e papais aqui suportar os seus filhos em amor. Como? Eles pecam, eles falham, eles erram, e a gente não desiste. A gente aguenta, não é, Vilma? Não, se voltar chorando, se bater em casa, eu abro a porta, eu recebo, eu acolho, eu ajudo, porque é meu filho, porque é minha filha. Então nós sabemos suportar em amor. O problema é que nós só fazemos isso com as pessoas que queremos. Não, é da minha família, eu suporto em amor. Se não é, estou nem aí. Numa relação de conflito, nem tudo é pecado. Às vezes nós temos temperamentos diferentes. Uma pessoa é mais quieta, a outra é mais falante. Ou, numa situação de conflito, às vezes nós temos diferenças de opiniões, mas é uma questão de ajuste. O amor nos dá disposição de conviver com essa pessoa que às vezes é difícil de conviver. E todo mundo tem alguém na vida difícil de conviver. Eu olho para alguns rostos e já lembro dos desafios que a pessoa enfrenta na luta de convivência. E eu fico pensando sempre nisso, Senhor, por que nós temos pessoas em nossas vidas que são difíceis de aguentar? Porque quanto mais nós fomos forçados a aguentar o peso que o outro traz, mais amadurecemos na fé. Senhor, obrigado, porque o Senhor mantém essa pessoa na minha vida. O jeito dela, a forma como ela se expressa, tudo me irrita, mas eu aprendo todos os dias a amar essa pessoa e a suportá-la em amor. Por quê? Porque é isso que o Senhor quer que desenvolver na minha vida. Agora imagine se Deus tira da sua vida todo mundo que não exige de você absolutamente nenhum esforço para amar. Como é que o seu amor cresceria? Como é que ele iria amadurecer mais? Se todo mundo na sua vida é fácil de amar. Se todo mundo na sua vida é fácil de suportar. Não, eu não faço peso para suportar a Vilma. Ela é gentil comigo, ela não me causa problemas, então deixa a Vilma na minha vida. Já a Verônica é difícil de suportar, ela é insuportável. Então, Deus tira a Verônica da vida do Leandro e mantém só a Vilma. O que acontece? Eu não cresço. Porque a Vilma não exige crescimento da minha parte. É fácil de convívio. Agora, toda vez que eu estou com a Verônica, é um exemplo, esse exercício é necessário. Esse músculo tem que ser desenvolvido. É como ir na academia e trabalhar com aquele músculo que detestamos trabalhar.
todos aqui que vão à academia sabem, aquele exercício que a Stefane pede, você fala assim, meu Deus, de novo esse burpee. É o burpee, não é? Sempre o burpee. Então o que acontece? Por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso para amadurecer, desenvolver. Por que Deus mantém a Verônica na minha vida? Desculpa, Verônica, você não é isso para mim, tá bom? Por que eu tenho que manter a Verônica na minha vida? É mais fácil excluí-la, eu vou viver em paz, porque não vai ter nenhum conflito. Mas aí você não cresce, seu amor não amadurece, e você não honra mais a Cristo a cada dia. Então aprenda a conviver com essas pessoas diferentes, ou com as pessoas que causam esse desconforto. Elas são necessárias, são fundamentais para nós desenvolvermos a nossa vida cristã com o Senhor. Conclusão. O texto diz para nos esforçar. Volta lá no verso 1. Como prisioneiro, peço a vocês que viu de maneira vida, chamada que recebem, digna do chamado, continua. Mais 1. 2. Com toda humildade, suportando, lá no final, mais 1. 3. Façam todo o esforço. Você tem feito todo o esforço? Fez tudo? Foi até o limite da sua força? Tem certeza? Às vezes nós desistimos de pessoas muito rápido. E o pior, às vezes decidimos desistir de pessoas sem sequer tentar. O conflito se instalou e eu desisto. Nem procuro, nem sento, nem converso. Eu só desisto. Ele diz, façam todo o esforço. O mandamento de Deus é que nós, como igreja, não venhamos a desistir nunca de aprender a conviver. No dia que nós desistirmos disso, nós estamos fazendo uma declaração espiritual. E a declaração é, Senhor, eu não quero mais trabalhar com pessoas. Estou machucado demais, ferido demais, e eu não quero mais. Talvez o Senhor vai te promover. Tem um jeito de resolver o seu problema, Lindalci. Vem para mim, aqui você não vai ter que se esforçar. Vem para a glória. Porque lá você não vai precisar se esforçar para se relacionar com ninguém. Porque lá não tem pecado. Eu não quero que Ele me promova já. Espero que demore mais tempo ainda. Porque tem muitas coisas que eu quero ainda fazer e servir. Então, Senhor, eu não vou desistir. O Senhor tem que me ensinar, tem que me dar capacidade para que eu continue fazendo isso. Manter a paz, irmãos, dá trabalho. Manter a paz no trabalho dá trabalho. Manter a paz com seus amigos não crentes dá trabalho. Manter a paz dentro da igreja dá trabalho. Mas se não der trabalho, então você não está se esforçando. Então não está sendo necessário suportar. Exige que matemos o nosso eu diariamente. Ele não diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Do que ele está falando? Em nome da paz. Chega ao cúmulo, às vezes, até mesmo de reconhecer coisas que você tem que reconhecer. Matar o seu ego, bater na porta e dizer, vim aqui para me humilhar diante de você, pedir perdão, porque eu estou errado. Qual é o apelo? Que essas 4 marcas que está faltando em nossos relacionamentos, qual delas está faltando na sua vida hoje? Humildade, mansidão, paciência, suportar em amor. Qual delas tem faltado em alguma das suas relações? Nossas palavras serão apenas bronze que soa. Peça ao Espírito Santo que cultive essas virtudes em você, para que hoje mesmo você aprenda a ser o quê?
uma pessoa que promove paz. Senhor, eu quero ser essa pessoa. Eu preciso ser essa pessoa. Por quê? Porque sem isso, eu não vou conseguir agradar ao Senhor. Amém? Vamos. Deixa eu só destacar um ponto aqui no verso 3 que eu esqueci. A palavra esforçando-vos, que aparece ali, ou façam todo o esforço, ela na verdade significa apressando-vos. Faça isso com pressa, ou seja, se esforce rapidamente. Pratiquem esse esforço continuamente. A paz não acontece por acaso, exige esforço intencional. O problema nas nossas relações é que nós queremos ter paz sem se esforçar. Vou repetir. O problema nas nossas vidas é que queremos amizades que não tragam esforço. Mas Jesus não quer isso para você. Como é que nós sabemos disso? Porque você precisa se esforçar. Vamos orar? Sim, Jova. O que o Jova está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: às vezes você só consegue conviver com pessoas até onde você consegue. E aí quando você não consegue mais, você espana. E Deus está dizendo, você não precisa lutar sozinho. Você não precisa conviver com essas pessoas e ter que aturá-las sem mim. E comigo eu posso dar a você todas as ferramentas que você necessita para conviver em paz com todo mundo. Todo mundo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós oramos ao Senhor nesta manhã agradecidos, porque o Senhor nos trouxe aqui a reflexão de Efésios 4, de 1 a 3, sobre a necessidade de, como crentes, filhos de Deus, promovermos paz. Isso é tão difícil, Senhor. É tão duro, porque às vezes em nossos relacionamentos, nós nos machucamos, nós somos feridos ou ferimos. A mágoa, a rancor. Às vezes em nossos relacionamentos temos que aprender a engolir o nosso orgulho, muitas vezes. E às vezes isso é cansativo. Às vezes isso exige demais de nós. E por isso, Senhor, nós tendemos a desistir ou das relações, ou da solução dos conflitos. E nós simplesmente mantemos a vida com as coisas em aberto, como se elas não tivessem necessidade de serem resolvidas. E isso não traz paz, isso promove amargura, promove a raiz de amargura em nosso coração. Não há intimidade com Deus quando isso acontece. Então nós te pedimos em nome de Jesus, nos ensina a manter firme em nosso coração essas 4 características, Pai. Dá-nos um coração que seja manso, humilde, um coração que esteja disposto a suportar uns aos outros em amor. Um coração, ó Pai querido, que esteja disposto a de todas as formas fazer o necessário para promover a paz. Nos ensina, Senhor Deus, porque sem Ti nós não somos capazes de fazer isso. Pai de amor, ensina-nos também a suportar uns aos outros, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos dividir em classes. Que Deus abençoe a todos.